Oi, galerinha! Tudo bem? Deixa eu me ajeitar aqui para a gente poder começar a nossa live. E sejam bem-vindos ao Café em Casa. Para quem ainda não conhece a live, meu nome é Camila Andrade, eu sou jornalista, sou diretora CEO da agência Portia de comunicação corporativa e essa live, esse trabalho é um trabalho engavetado e que eu resolvi tirar da gaveta nesse momento de quarentena, né? Para poder entrevistar pessoas que têm propósitos na vida e que ajudam outras pessoas a desenvolverem os seus propósitos, né? Então tá sendo muito legal, tá sendo muito interessante para mim poder receber essas pessoas em casa e poder tomar um café bem gostoso, né? Eu tô gostando muito da receptividade das empresas de café. E hoje vai ser muito legal porque o programa vai ser oferecimento do Café Campo Místico. Gente, eu quero mandar um beijo para a Adriane e para o Valmor, que são os proprietários do Café Campo Místico. E realmente é maravilhoso e é um trabalho muito bonito. Em breve eu vou entrevistá-los aqui, porque eles também participam de ações sociais que envolvem café, formação de baristas em comunidades aqui de São Paulo, então é bem legal. Agora, hoje eu vou receber uma pessoa que sempre está disposta a ajudar os outros, que é a Cris Caligares. Inclusive, ela já está aqui, eu vou colocá-la já para a gente poder. E ela, cadê ela? Cris? Cris, tu tá aí? É. Você tá Olá! bem? Eu Eu tava tô falando bem. de você. Ah, é? Que bom! Vindo de Eu você, eu nem tava me falando assusto. do seu trabalho incrível de estar sempre à disposição de ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? Para quem não conhece a Cris tem um trabalho já muito bem desenvolvido, uma carreira solidificada e ela é instrutora e trabalha com desenvolvimento de pessoas. Ela é coach, é palestrante, também é escritora. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito interessante para qualquer pessoa que está hoje cumprindo a quarentena como se deve, né? Então, todos nós estamos passando por esse período de aperto no coração, mas que é necessário. E a gente vai falar sobre a inteligência emocional e a produtividade em tempos de isolamento. Não é isso, Cris? Cris, olha, super obrigada por vir tomar esse cafezinho comigo aqui na minha casa e é sempre um prazer falar com você. Camila, eu sempre que te agradeço, você já me deu muitos momentos da confiança do teu trabalho, né? Porque quando Imagina. você chama alguém, é porque você confia naquela pessoa, então eu sou digna da sua confiança, isso para mim é uma honra, né? Não é a primeira vez que a gente conversa e hoje cada um na sua casa, no seu escritório, tomando seu café, né? Exato. E é isso aí. Muito obrigada, tá? Já Imagina. começando a agradecer você. Cris, como é que tá a sua produtividade aí no tempo de home office? Boa pergunta. Já que o assunto é produtividade, né, em tempo de isolamento, Exato. eu andei pensando e conversando com pessoas sobre isso. No Tá. meu caso, né, já que você perguntou o meu, eu vou começar Isso, explicando o meu. Eu isso. não tive tanta dificuldade em me adaptar, porque a maioria dos meus trabalhos já são parte home office e Ok. parte presencial. Quando eu não estou trabalhando, desenvolvendo um produto, desenvolvendo uma apresentação, né? Ou mesmo atendendo coaches online, como já acontecia antes, né? Eu Tá. estou em sala de aula ou eu estou em treinamento, então não mudou tanto. Então, o que que Tá. mudou na minha produtividade? O que mudou é que eu tive que antes do isolamento, eu não desempenhava tantas tarefas domésticas. Tantas tarefas, não é que eu não desenvolvia, eu tinha algumas, Claro, mas foram claro. acrescidas tarefas que todo mundo
né? Teve que se adaptar. Então, a primeira dica que eu dou, e a dica que eu tive que colocar é, primeiro, manter a minha agenda com horários para acordar, horários para almoçar, horários para desenvolver meu trabalho e organizar de forma que eu tivesse que acrescentar as atividades que não estavam rotineiramente na minha agenda, como Tá. tarefas com horários certinhos. Né? Então, para manter a produtividade, a primeira dica é você manter a sua agenda com horário e com tarefa ajustada. E para o seu cérebro entender que você está trabalhando e que você precisa trabalhar, é Sim. bom você ter sempre tudo elaboradinho. E a primeira coisa que você faz quando você, já começando um pouquinho de emocional com produtividade, é você mudar a roupa, tirar o pijama, tomar um café, né? Oh, Tomar o isso é seu muito banho. importante, né? E Sim. porque o seu cérebro precisa compreender que você está num ambiente doméstico, mas que você precisa ir para um lugar que você tem que escolher na sua casa, se você não tinha, como eu. Né? Eu já tinha meu home office. Tá. Se a pessoa Ok. não tem, ela tem que ter um cantinho onde ela ali, o cérebro dela vai entender: estou vestido adequadamente para trabalhar, para Tá. poder colocar em ordem a minha agenda profissional. Então, é o que a gente chama, na parte emocional, a gente chama de rito de passagem, né? A gente está desenvolvendo tarefas e a gente precisa ter ritos de passagem. Por isso que depois de algum tempo que você está sentadinha aí trabalhando, Camila, você tem que pegar o café do seu cliente ou o seu, né? Vamos falar da marca que você está aí prestigiando, porque eu sou agradecida por essa marca também, né? O Claro, Campo cafezinho, o que é o Místico. Sim. cafezinho? É Campo Místico. Qual que Sim. é qual é o papel do cafezinho nas empresas e dentro da sua casa? Você ter a quebra de status, você Sim. sair de uma atividade para ir para outra. Você, eu não tomo café, tá bom. Então você pode ir lá no WhatsApp e olhar de repente uma mensagem de uma amiga. Porque a outra coisa que a gente precisa se organizar para ter produtividade é não ficar o tempo inteiro no WhatsApp. É Se não é verdade. trabalho, se é Não é trabalho. trabalho, tudo bem. Mas a mente precisa compreender. Peraí, essa mensagem eu preciso ver agora. Porque o seu tempo de trabalho, se você tem um empregador, você vendeu o seu tempo para ele. O seu tempo não é seu. E se você é um profissional liberal como nós, o nosso tempo tem que ser vendido para alguém ou aplicado para que ele gere o pagamento das nossas contas, porque as contas não estão em isolamento, só nós estamos em Não, isolamento, né? Não, sem acho que dúvida. não, né? Elas não Poderia, era vêm por uma boa, e-mail, né? elas vêm por e-mail, né? Por Elas vêm, SMS. elas chegam, elas são pior do que Covid-19. Elas entram, se infiltram e se instalam, Exatamente. entendeu? E não pedem licença. Não, mas Sim. é. Então, nós precisamos, então, ter uma disciplina, né? Do Certo. tempo para que a gente possa ser produtivo. A mente precisa saber. Então, a gente precisa botar as mídias sociais nos seus devidos lugares. Tanto Claro. Instagram, como Facebook, como WhatsApp, como as fake news, enfim, Sim. né? Porque gasta-se muito tempo, É, inclusive transmitindo esse vírus chamado fake news, né? Que na é verdade mesmo. acaba nos tornando improdutivos. Então, uma Exato. dica. Sempre checa a informação, se ela é boato ou se ela não é, antes de ficar só pegando o dedinho e encaminhar. Então, é uma forma também de você Exatamente. ajudar a produtividade do outro e se ajudar também, né? Então, a questão do cafezinho. Por que eu falo do cafezinho? Para isso que existem nas empresas corporativas, lá nas empresas, o momento do cafezinho. Porque a gente já sabe que se terminou uma tarefa, você está ali fazendo uma tarefa. Você concluiu, normalmente você levanta, você vai fazer Isso. uma outra coisa, você vai tomar um cafezinho, vai ao banheiro, vai beber uma água, dar oi para um colega, para o seu cérebro
dá um refresh, dá uma aliviada e você volta para fazer uma outra coisa ou até para concluir aquilo que você está fazendo. Então, É, a o momento do produtividade. Na verdade, ele é o sinônimo de vamos dar um tempo, vamos relaxar um pouquinho Isso, antes da gente começar, né? Pode ser um isso. chá, pode ser uma água, um suco, um Sim, bate-papo rapidinho, né? E você tem sim, toda a razão, né? Em casa, a gente assume outras funções, né? sim. Porque, assim, eu não sei como as pessoas trabalham em casa, mas, assim, eu não tenho hábito de trabalhar em casa, né? Então, eu não consigo trabalhar se a casa não estiver arrumada. Ponto. Verdade, eu também. Eu tenho Eu bastante, não eu tenho consigo, né? necessidade de ambiente organizado. Exatamente, eu tenho essa necessidade. Então, assim, se eu tô aqui sentada no meu home office, mas eu sei que tem uma louça ali, que tem uma coisa, eu não consigo trabalhar direito, entendeu? Então, Bom, eu tento usar a parte da manhã para fazer isso e depois o resto do dia eu vou construindo a minha parte profissional, né? Diante disso, né? O amanhã eu problema, já vou eu acho, saber que quando eu tiver de manhã também, eu também escolho a parte da manhã. Então eu já vou saber é, que eu não estou sozinha nessa. Legal. exatamente. Boa A sua única dica. coisa é que se um cliente liga, foi o que você falou, de manhã ele tem uma prioridade, porque a gente está trabalhando, né? A gente vendeu esse tempo, essa mão de obra, né? Então eu acho que isso desgasta um pouco mais, né? E tem que tomar cuidado, porque como não tem barreiras físicas do trabalho para casa, Sim. eu já me peguei no computador até 11 horas da noite. Esse é um dos pontos que eu ia colocar, que é Exato. a questão de você dar limite, né? Sim. Se você tem, tudo bem, você escolheu de manhã para fazer suas atividades domésticas porque você pode. Você vai ser interrompida pelo seu cliente, você vai atendê-lo, não tem problema. Mas é importante obedecer o tempo de trabalho. Por quê? Porque além do seu cérebro também cansar a sua mente, você vai acabar se tornando improdutivo. Não Exato. podemos confundir muita ocupação com produtividade. Às vezes eu me sinto muito Isso é ocupada, ótimo. cheia de muita Isso é coisa, ótimo que mas você eu não falou. estou produzindo. Então é Tá. preciso você dar uma parada na mente, falar, peraí, será que esse dia, às vezes acontece, tipo, a gente não acorda todo dia do mesmo jeito. Então existem Não. tarefas que você quer fazer aquele dia e você até pode fazer em outro. Então uma outra coisa para você ter produtividade, você escolher um dia melhor, se é que a tarefa te permite, para você fazer num outro momento. Isso vai Exato. aumentar. Você vai e você parou para fazer aquilo. Não, tenta não ser interrompido. Por quê? Às vezes uma hora concentrado, você produz mais do que uma hora que você está querendo fazer tantas coisas que na Ah, verdade sem acaba não dúvida. Nossa, sem concluindo, dúvida. né? E me diz uma coisa, você acha legal, como você falou, tem algumas pessoas que não têm espaço em casa. Então, o home office, ele meio que se torna um local de passagem da família e tudo mais, né? E uma coisa que eu tento fazer é não trabalhar no meu quarto. Sim, muito bem. Eu deixo o meu quarto para que eu possa ler, para que eu possa relaxar, assistir uma televisão. De preferência, nenhum canal informativo e jornalístico, porque esses eu acompanho o dia inteiro, Esse é seu né? Um trabalho. filme, isso porque é meu trabalho. Então, assim, um filme, uma série e tal. Então, eu deixo o meu quarto ali só para quando eu for relaxar, né? Então, se perguntar para mim, você Perfeito. vai no quarto durante o dia? Pouquíssimas vezes, só se for para eu pegar alguma coisa e tudo mais. Agora, e quem não pode? Vamos supor, colocou uma mesa no Boa. quarto, né? E A aí pergunta é a muito cama boa. fica desarrumada, e aí fica aquele negócio assim. Tem uma coisa super importante que eu fico pensando, que é essa questão. Quando a gente vai dormir, os médicos dizem que existe um rito, como você falou, que é a higiene do sono, né? Sim, Não ficar no celular até muito tarde, porque a luz da tela do celular, ela ativa o cérebro em sim. vez de Aquela deixar, né? bolinha Tem azul coisa. também.
tomar um leitinho, um chazinho, fazer uma leitura positiva, tá legal. O home office tem uma higiene, vamos dizer assim, de funcionamento, uma De higiene despertar. emocional, isso, assim. Tem. Na verdade, eu penso que sim. Então, vamos lá. Primeiro, é muito boa a sua pergunta, quando você fala assim, ok, nós temos um cantinho do nosso trabalho, mas nem todo mundo tem essa possibilidade. A família fica passando e tal. Então, o que é que acontece? O ideal claro, tem criança, às vezes, né? Você precisa... O ideal, às vezes, não acontece. Mas, se for possível, você conversar e dizer, olha, durante esse tempo, enquanto você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Combinar com as pessoas, né? Se for possível, para que haja uma harmonia, haja um ambiente adequado para você trabalhar. Muito bem. Então, isso se o escritório for no meio do caminho, né? Como você colocou primeiro. Agora, é o próprio ambiente, é um quarto. Você tem ali a sua mesa de trabalho dentro do seu quarto. Muito bem. Então, primeira coisa é arrumar. É fazer com que o cérebro entenda que você saiu do despertar, saiu do estar dormindo para o trabalho. Então, não só o levantar, como o tomar um banho, como, por exemplo, hoje, eu botei um vestido, eu até fiquei pensando assim, por que eu pus perfume? Eu pus perfume. Também, não se preocupa também. Entende? Mas eu fico observando o porquê do meu comportamento. Então, hoje eu conversei com uma amiga, ela falou assim para mim, eu já botei batom. Legal. Então, você mudar o seu estado mental, mesmo no mesmo ambiente. Então, você pode também, por exemplo, pegar a cama, arrumar, fazer aquilo que a gente disse, vamos arrumar. Você pode escolher, por exemplo, tira os travesseiros, põe umas almofadas, muda o ambiente, muda, né? Outro dia, eu fiquei pensando, será que eu conseguiria, por exemplo, aqui, esse armário, se eu abrir, você vai ter livros. Eu transformar este ambiente de alguma forma, mudar minha cadeira para lá e olhar os livros. Ou seja, fazer alguma coisa que o seu cérebro entenda que aquele ambiente não é o seu ambiente de dormir, é o seu ambiente de trabalhar. Por exemplo, você pode tirar os travesseiros por uma almofada, alguma outra coisa, e escolher uma outra colcha, um outro material que você vai pôr ali, e que aquilo ali vai ser associado a partir de agora como seu ambiente de trabalho. É possível? Só que você tem que estabelecer mecanismos. Agora, uma coisa, para que o seu cérebro dias. 30 dias. Mais ou menos. Tem gente que vai antes, tem gente que vai depois, né? E para ele, E para ele consolidar o hábito mesmo é 90. Ou seja, vai no automático. Só que com 30, você já consegue estabelecer, né? Agora, para isso tem que haver o quê? Disciplina e persistência. Então, se for possível, numa outra live, eu estava falando sobre pensamento, né? Sobre inteligência emocional, sobre pensamento. Aí eu ainda disse assim, precisa desenhar. Desenhar. Às vezes ele pergunta, quer que desenhe? Quero que desenhe. Bota lá, fazer isso, até que você entre no automático. Que é igual quando você aprende a dirigir um carro. Você pensa, tem que olhar para o retrovisor, tem que olhar para o outro, primeiro você pensa tudo, depois vai no automático. A produtividade, ela pode entrar no automático, mas neste momento é preciso novas rotinas serem estabelecidas. Porque você tem antes do isolamento... Pode falar, e depois do isolamento, e durante o isolamento. E depois do isolamento também vão ser estabelecida uma nova. Tem um monte de gente. A Elaine Cuesta foi minha coach. Esse batom rosa eu não conhecia. Tá mexendo comigo, tá vendo? Não, eu tava vendo aqui.
Teve algumas pessoas, olha, a Pri Spencer, ela também trabalha com desenvolvimento de pessoas. O Vlado Legal. estava falando que a mesa dele fica no quarto. Olha, E que ele fica legal. o dia todo lá. Thaís Cassolari, essa é a rainha da sobrancelha. Quem quiser, Opa! gente, tem que convidar a Thaís Cassolari para Nem estar na olha a sua casa. minha. Não, ela é a rainha, ela é a mestra, tá? Ela é a mestra. Então, assim, tem Legal. várias pessoas aqui falando, algumas, né, têm o seu escritório. Eu não tenho também, mas eu separei um espacinho e entrei, vamos dizer assim, que a gente estabeleceu umas regras na família, né? Por exemplo, Sim, se for quando eu possível, estou em é bom. live, por favor, eu não quero que ninguém fique aqui para eu poder me concentrar. Eu não quero que a televisão fique ligada, eu não quero gente passando para Exato. eu poder, Seu entendeu? cérebro entender que você tem que entrar em produtividade, que você está ali focada naquela Exatamente. conversa para não perder o fio da Isso. meada. Senão o café vai esfriar e você não vai poder beber mais. Exatamente, exatamente. E aí, Cris, me diz uma coisa. Tem uma questão importante que eu queria tocar. A gente estava falando de aspectos logísticos, né? Quem Sim, puder se organizar, ter uma mesa, ter um lugar, ter um espacinho, como você falou, põe uma plaquinha, uma lousa escrito aqui é o meu local de trabalho, né? boa, Alguma coisa que ótimo. identifique, bonitinha, colorida, legal, então alguma coisa desse tipo, assim. Eu acho bacana. Agora, falando um pouquinho de inteligência emocional, é óbvio que a gente precisa ter disciplina para continuar os nossos dias, o nosso dia a dia de uma forma saudável, né? Só que Sim, assim, com o passar do tempo e com tantas coisas mexendo o nosso país, que não é só o coronavírus, mas muitas, muitas, muitas transformações ao mesmo tempo, as pessoas começam a ficar angustiadas, algumas com medo, outras angustiadas, tem sim, pessoas que perderam emprego, tem sim, pessoas que diminuíram a carga horária de trabalho, estão ganhando 30% menos, metade do que ganhavam e tal. E aí tem aquela angústia, aquele medo de, poxa, caramba, como é que eu vou viver? Aí o que acontece? Não come direito ou come demais, dorme pouco ou dorme muito, né? Algumas pessoas começam a desenvolver depressão, outras questões envolvidas com ansiedade, insônia, né? Enfim, N coisas desse tipo, né? Falando um pouquinho de inteligência emocional, o que você indica como pequenos gatilhos para você falar, opa, eu estou entrando por um caminho perigoso, uma autoobservação, o que eu posso fazer? Um livro, uma música, o que você indica assim? Ó, Camila, essa pergunta aqui, em muitas lives, ela se repete, né? Imagino. É porque é algo que é um fato, as pessoas. Isso não tem a ver só com o tempo de isolamento. Isso já vem Claro, acontecendo desde o momento em que o nosso país entrou em crise lá atrás, já há 3 anos atrás, e é uma sequência, só que tem um pouco de agravamento, porque a gente já estava querendo tirar o nariz da água e a gente acabou afundando novamente. Muito bem. de novo. Então, o que, que acontece? Uma das coisas, vou dizer primeiro onde é que está a origem disso e depois o que, que pode ser feito para resolver. Ok. A origem do medo, a origem da angústia, a origem dessa situação de desconforto, ela está no pensamento. Ela está dentro da mente. O que, que é a mente? Uma coisa é o cérebro. E a mente é aquilo que a gente pensa. E de onde vem aquilo que a gente pensa? Nas nossas crenças. O que, que é a crença? É aquilo que eu acredito. Então, se eu não acredito se eu acredito que eu não vou levantar hoje porque eu estou desanimada, eu vou ficar ali naquela cama. Mas se eu acredito que eu posso acordar e que eu possa ligar para alguém, que eu possa olhar para dentro de mim, ver que outras habilidades estão esquecidas dentro de mim, mas que eu posso, neste momento, colocá-la em prática, eu vou fazer isso. Então, a origem do pensamento. Por quê? O que eu penso gera um sentimento.
Uhum. E o que eu sinto gera uma emoção. Então, eu gosto muito de explicar da seguinte forma. O que eu penso? Pensei que o cachorrinho foi atropelado no meio da rua. Senti tristeza. A Sim. emoção, eu choro. Então, é uma sequência. Então, também existem estudos que mostram que mais do que 80% dos nossos medos não acontecem. Então, Opa! eu penso e ele não acontece. Só que assim, aí você fala assim, mas espera aí, Cris, eu estou vivendo essa situação de desemprego, eu estou vivendo essa situação de que eu não tenho dinheiro para pagar a conta. Ontem eu Isso. falei numa live com o pessoal de eventos, só para o pessoal de eventos. Então, é um pessoal que simplesmente não tem Parou ocupação tudo. a Sim, princípio. Então, sim. qual é a alternativa? Primeiro, olhar dentro de nós as habilidades que nós temos e as alternativas, e não se constranger em ter que desempenhar, de repente, funções e atividades momentaneamente. Como, por exemplo, eu conheço pessoas que são capacitadas, mas resolveram pegar a bike e estão fazendo entrega. É digno. Então, Claro. a gente tem que pensar que existe alternativa e que você não é obrigado a ser pressionado por uma cultura ou por uma sociedade que exige que você seja coach, que você seja uma pessoa que está ali. Não, você pode fazer outras coisas. Se você não tem, você não tem, o que precisa, você precisa ganhar o pão. Você pode vender Exato. seu tempo de alguma forma. Você pode, olha, então a senhora quer que eu vá ao supermercado para a senhora? A Ok. senhora pode me dar um pão, que seja. A humildade tem que entrar na hora da necessidade, É sabe, verdade. Camila? Então, a inteligência emocional, ela vem do nosso pensamento. E a gente saber que existe esperança, que é possível, que vai mudar. E que uma hora vai melhorar. Agora, hoje você precisa resolver quais são as alternativas que você tem que são viáveis dentro da sua realidade, Uhum. Isso do é que é muito importante. possível, entendeu? Pagando, né? Não, você tem que ser objetivo. A Objetivo. Sim. produtividade, ela tem a ver com você ser objetivo, né? Sim. Você tem que terminar uma tarefa, começar, ter começo, meio e fim. As Uhum. situações, a crise, o coronavírus, ele também vai ter fim. Ele não é para, ele não veio para Claro, ficar, se instaurar e vai ficar. claro que Então, não. o pensamento da pessoa. Outra coisa, eu adotei que eu não vejo mais as informações lá na TV. Eu estava ficando intoxicada, É uma boa eu estava alternativa. ficando com ira, eu percebia que porque eu discordava de algumas coisas e aquilo estava me gerando ira. Tá, E entendi. aí eu falei assim, bom, chegou. E dependendo de quem é que me manda o WhatsApp, eu não quero abrir. Eu falo, amiga, desculpa, não estou podendo ver. Eu estou intoxicada, eu preciso de um tempo. Você pode passar um tempo sem me mandar? Ótimo isso. Isso é um Porque eu posicionamento tenho que muito saber saudável. eu tenho que saber meu limite, Camila. É. E se você é minha amiga, você não vai falar, ah, a Cris também é chata. Não, você Não, vai vamos explicar. respeitar o outro. Fala, Sim, Camila, eu estou intoxicada, eu me percebo intoxicada, então minha emoção não está dando conta, eu preciso conversar, que é uma outra coisa. Ligue para alguém de confiança. O que eu chamo de confiança? De uma pessoa que não vai tripudiar em cima do seu momento de dor e diga: eu preciso conversar. Você tem você um acha que tempo para me precisa ser ouvir? uma terapeuta, um Não. coach como você, ou pode ser um amigo mais Pode ser equilibrado? uma pessoa que você confie, Tá. porque assim, é sábio, Camila, todos nós termos um conselheiro, Ah, é uma verdade. pessoa não é um conselheiro só na área profissional, é também um mentor, né? Mas você precisa, todos nós precisamos ter pessoas de confiança para que a gente possa vomitar. Eu falo assim, vomita, vai. Depois você pega a pontinha e puxa, dá descarga. Porque você sabe que aquela Entendi. pessoa está te contando apenas porque ela precisa jogar para fora. E nós Ela somos nem seres precisa relacionais. de dica, Nem nem de orientação. responde, nem Tá. responde, só escuta.
Às Tá, vezes a tá. gente não quer que as pessoas. E você sabe identificar quando a pessoa está só vomitando, quando a pessoa quer uma Sim, informação. Normalmente, sim, quando está muito irritado, está muito na emoção, inteligência emocional, você perceber a emoção do outro, é que ela está danada da vida, é que ela não sim. quer, na verdade, a sua opinião, ela só quer vomitar. E essa é a É. palavra. Porque a pessoa está com aquilo ali, ó, embrulhado no estômago dela. Ela quer pôr para fora. E sai com toda a ira, sai com raiva, diz um monte de besteira, diz até Sai de palavrão às qualquer vezes. jeito, assim. Sim, Sai. sim. E deixa. Depois que ela passa, fala assim, tudo bem, agora você se sente melhor. Então, é uma forma de você ter inteligência Tá. emocional. É claro que você não vai ficar vomitando o tempo inteiro também no ouvido dos outros, né? Ah, claro, Você né? tem que ter um certo equilíbrio. Mas você observar também se o seu pensamento está acelerado demais. Uhum. Se o barulho que está fora está menor do que o barulho que está dentro. Que às vezes E tem eu tantas imagino, vozes falando. né? As pessoas estão com um barulho interno muito grande, eu imagino, né? Respira. Aí, ó, você não é uma Camila que vai lá, que dança lindamente, porque eu sei, eu admiro sua dança. Mas você Obrigada. pode respirar. Você pode respirar, quando eu digo, é respirar fundo, porque o nosso Sim. cérebro, ele é muito inteligente. Se você joga todo o ar até embaixo, né, do abdômen, a Uhum. gente sabe que aquilo causa um relaxamento no nosso corpo. Isso gera inteligência emocional. Eu gosto Claro. muito também de você inspirar e falar alegria. Alegria, para você ativar o lado positivo do seu cérebro. Isso é inteligente. Outra coisa, será que só está acontecendo coisa ruim, Camila? Vamos escrever todo dia pelo menos 3 coisas para a gente agradecer? É Eu bom, sou esse tipo de. grata porque se eu não tivesse em isolamento, eu talvez não tivesse tido tempo para a gente sentar e conversar e tomar um café aqui à distância, na minha casa e você na sua, É verdade. Se eu não né? tivesse Não está acontecendo só coisa eventualmente ruim. desengavetado o café em casa. Isso, isso é uma boa coisa. Quais são os sonhos que estão na sua gaveta que você não tirou? Isso gera um propósito novo. É Legal. inteligente e gera uma emoção positiva, saindo da técnica, vamos dizer assim, de só falar sobre só o que é a técnica da inteligência No dia a emocional. Coisas novas. Será que você não pode ter um papel, pegar e colorir alguma coisa? Ah, você não está falando isso porque você tem tempo para fazer isso. Então vai cozinhar, faz uma faz receita alguma coisa. nova, Sim, seja sim, é grata, verdade. É canta, verdade. Canta, canta. põe um Nem que seja, karaokê, né, tá Cristiano? bom, conta, tirei o pau no gato, tô. Sim, Mas faz alguma desconta, coisa. né? Desconta, aproveita e desconta, né? É um Pois bom é. momento para isso, né? Você sabe que agora com essas demandas de lives e cursos no YouTube, aquela aptidão que você tem, que você achava que você fazia em casa escondidinho lá, quem sabe não é o momento para você ocupar mais Sim. tempo, E né? tem muita Fazendo coisa mais nova aprofundado. rolando. Eu estou fazendo uns cursos paralelos aí que não tem nada a ver com a minha profissão e eu confesso para você que eu estou adorando. Tá Tô adorando, vendo? tô E adorando, sim, tô saber adorando. que tem muita coisa. Porque a gente tem que olhar de forma criando inteligência emocional para a gente poder sair dessa melhor. Quais são Sim, as habilidades que você tem, o que você gosta de fazer, que você normalmente não tem tempo para fazer, e que de repente aquilo pode se tornar uma alternativa até de recurso nesse momento, opa, é verdade, é verdade. Toda hora né? você pensa e fala assim, ai, não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo. Agora você tem algum tempo a mais. Sim, Agora é sim, sim. preciso olhar com o olhar da esperança, porque se você for olhar com o olhar do fracasso, você não vai sair. Não é inteligente olhar com o olhar do fracasso. Ah, essa Não frase é é, ótima. Não né? é inteligente olhar com o olhar do fracasso. Isso eu acho Não é. ótimo. É inteligente você olhar com o olhar da esperança, do olhar Sim. que é possível, do olhar que uma hora vai acabar e que Uhum. você vai sair dali e você vai ter que se reinventar, Isso. Bem né? isso. Então, Totalmente a isso. gente se reinventar todo dia em alguma coisa, porque a gente tem que ir fazendo melhor, fazendo melhor, fazendo melhor, É né? verdade. E criar alternativas.
como eu disse para você ontem, eu estava conversando com o pessoal de eventos. Ah, não tem evento presencial, mas será que o seu rosto não é tão lindo que você pode, de repente, estar num banco de digital e você ser comprada por uma empresa qualquer para poder estar na propaganda digital dela? Será que é só presencial? Não é. Isso veio para ficar. Então, Então, a Cris, isso é super inteligência de você importante. pensar alternativas, porque existem Isso. alternativas. Tá. Você sabe que tem alguns especialistas dizendo, o pessoal do Vale do Silício, que eu estou acompanhando de perto nesses dias e tal, num grupo que eu estou fazendo parte, e alguns especialistas estão dizendo que o que nós demoraríamos para crescer em 5, alguns dizem Hum, em 10 anos, nós vamos ter que crescer em um ou em alguns eu meses, acredito. né? Então, essa em tecnologia, porque quem não estava digitalizado, entre Teve aspas, que correr, no esquema, exatamente, vai ter que entrar teve no que. esquema e mentalmente, né? Isso é essencial, assim, que a gente se desenvolva junto com a tecnologia. Dani, tá dando muito eco? Eu tô escutando também, tá dando um pouquinho de eco, é Às vezes verdade. baixa um pouquinho, que às vezes o eco sai, Camila. Já Melhorou, aconteceu Dani? comigo. Melhorou? Acho que melhorou um pouquinho, né? Tava um pouquinho no início, depois parou e agora voltou de novo. Não sei o que aconteceu. Então, eu acho que é importante esse momento para a gente poder, então, sabe aquelas coisas que a gente fazia e falava assim, o ano que vem eu vou ter condições de fazer, né? Então, agora a Agora é gente no vai ter dia que que vem, fazer. né? Agora é no dia Agora que eu vou vem. No dar um dia que jeito. vem, Agora eu vou ter que dar um jeito de ter um computadorzinho melhor, de colocar uma banda larga melhor para poder me comunicar, não é verdade? E mesmo que eu não tenha, eu vou ter que, com o que eu tenho, fazer aquilo se tornar algo extremamente produtivo, né? Eu acho que o sim. desenvolvimento da tecnologia com emocional nesse período vai fazer com que realmente a gente está falando que seja o novo normal, né? Sim. Então as E tem pessoas mais. pensam O que assim, você quando a gente voltar ao normal, nós não vamos não voltar tem aqui. mais voltar ao normal, já era. Agora, o que você pegou um negócio aí, legal, que é a questão de nós procrastinávamos muitas coisas. Sim, a gente faz A isso. gente empurrava com a barriga muita coisa. Exatamente. E aí o quando chegou, o quando é agora, né? Teve gente que fala Exatamente. assim, é agora, eu preciso fazer uma reunião e eu não sei mexer nesse negócio. Ó, eu acho que a minha mãe está online. A minha mãe nunca tinha entrado em lives. Acho que a minha mãe está Legal. por aí. Maria José Fernandes, se você procurar ela por aí. Agora ela vive nas lives. Mora no Rio de Olha que Janeiro, legal. sozinha. E eu, quando eu menos pensei, eu tinha entrado. Eu falei, não é que ela conseguiu entrar sozinha, danadinha. Ou É seja, isso, ela gente. nunca Tem pensou em fazer tutoriais, isso. tem um monte de regras legais aí na internet. Tem E vai pessoas que passam o dia clicando, meu. ensinando. Clica que você chega Isso. lá. Erra e Exato. acerta. Então, É isso. portanto, a gente ir, decidir ir. Porque nós É. somos capazes de fazer muitas coisas. Eu não sou capaz de dançar lindamente como você, mas eu até poderia dar uns passinhos, né? Mas nós Mas somos dá. capazes de Todo mundo fazer pode muitas dançar, Cris. coisas, Todo mundo. né? Sim, Nós sim. somos capazes e está dentro de nós uma série de habilidades que estão lá enferrujadas, estão lá paradinhas. E que é Uhum. possível ir lá, olhar e falar, peraí, como é que eu posso tornar isso aqui produtivo? Inclusive economicamente, não é só na produtividade de fazer Tá bem certo. ou melhor, é até para gerar um negócio, de tornar aquilo. Agora, é preciso começar, é preciso ir lá e falar: peraí, eu vou tentar fazer. Aliás, eu vou tentar, não, eu decido, porque Vou tentar fazer. é Sim, sim, sim. sabotagem. Tentar é 50% que eu posso estar Tentar é errado. ruim, E né? Tentar é 50%. quando eu Sim. decido, ninguém me impede, né? Então, tecnicamente, o tentar está embutido você errar, você falhar. Né? Você Claro. se dar essa prerrogativa de errar. E quando você fala, eu decido fazer, você fica tão determinado que os pensamentos negativos, o sentimento de conquistar, ele te impulsiona. Então, isso é inteligente.
Exato, Emocionalmente, exato. você se torna uma pessoa que se autoimpulsiona, né? Então, o autoconhecimento, você entender o que você está pensando, o que você está querendo e que habilidades você tem. E se você não tem, você desenvolve, porque a gente faz tudo o que a gente quer fazer. Agora, o que a Claro. gente não quer fazer, a gente simplesmente se sabota muitas vezes, Uhum, uhum. né? E Cris, para a gente encerrar, porque o tempo passa rápido, nossa. Ah, meia hora já se foi, Não, principalmente quando o assunto tá bom, né? Tem uma né? coisa importante que para a gente poder amarrar tudo isso, nós vamos precisar fazer uma coisa que não é tão fácil, mas que vai ser necessário para a gente poder continuar olhando para frente, que é o desapego. Opa, e como? Porque a gente vai ter que deixar Você esse. não comparar a situação com a que era. Isso, Esse é um desapego legal. Você não olhar e falar, mas era assim. É que nem quando a pessoa sai do emprego e vai para o outro. Né? Falar, porque lá era assim. Esquece lá, porque lá não existe mais, querida. não tem Esquece. lá mais. Isso, Né? é. Lá ficou. Gol, Sim. agora vai para frente. Então é muito importante nós não compararmos as situações. Porque quando a Uhum. gente compara, a gente está em descontentamento muitas vezes. Quando você É. mas lá é uma questão de descontentamento. Quando Ok. você pode olhar para frente e falar assim, mas espera aí, vai ser melhor. Então, é uma questão de estado de espírito e de mente, de pensamento, como a gente falou. De posição, né? Eu vou me Sim, posicionar assim, eu pensar assim, sim, sim, né? é Eu vou importante. escolher pensar assim, né? Claro que não é Sim. todo dia, né, Cris? Vai ter dia que a gente vai ficar um pouco melancólico e tal. Jururu, sim. Isso e tal. Mas assim, se a gente tem essa premissa, né? Se a gente consegue ter já essa consciência, que a consciência é tudo, aí a gente, opa, dá uma balançadinha na Isso cabeça aí. para as coisas entrarem em Eu ordem. falo que eu sou João Bobo. Sabe João Bobo? Você bate e ele volta. Você Isso. bate e ele volta. Então, tem dias que você está descendo, tem dias que você está subindo. Tem momentos que você está descendo, tem momentos que você está subindo. Mas você sempre fica na posição de em cima. O João Na Bobo sempre vertical. volta. E sempre fica na vertical. E nós podemos ser assim. Mas que a gente sempre fique mais tempo na vertical do que na horizontal, Tá certo. né? Cris, deixa seu contato para a galera, por favor. Muita gente legal entrou aqui. A Maria José, que é sua mãe? Isso, ela Oh, mesma, olha Maria lá, José, ela um aí. beijo para você. Agora você tá tecnológica, hein? Tá vendo? Tá vendo? Tá certo. Deixa seu contato, Cris, um e-mail, o seu Instagram para a galera que quer bater um papo com você. Às vezes fala, poxa, eu estou precisando de uma orientação de uma pessoa que me instrua a partir de hoje. Eu estou aberto para isso, né? Como é que a pessoa Ó, te encontra? ó, o meu e-mail é muito difícil. É Cristina, Tá, arroba, cristinacaligares.com.br. Então, não tem como errar, legal. né? Ou então é Tá, falecom, arroba, criscaligares.com, fale com A, né? Porque o arroba fica um A, então fale com a criscaligares.com.br. Os dois chegam. Aqui no Instagram eu sou coach Cristina Caligares, né? E o meu celular é de São Paulo, é o WhatsApp também, que é o 11 969260963. E é isso, a gente está legal, trabalhando muito legal, a Cris. parte do coach financeiro também, né? Porque as pessoas Legal. estão pedindo. E os outros, é muito bom trabalhar com pessoas, é realmente o que eu gosto de fazer. Eu falo que, É resumidamente, eu verdade. sou gente que gosta de gente. Olha que eu sou complicada e a outra também, mas tá dando certo. Tá certo, Cris. Olha, minha Camila, muito gratidão por você ter obrigada. participado do Eu Café que em Casa. agradeço, Olha viu? quanta gente legal. Eliberna, ela falou que ela amou a Eliane live. Bernardo e Santiago. A Eliane Bernardo Santiago. Isso, A Dani Bernardo. Serner. A Tem bastante gente. Dani, A Pri entrou aqui. Também tem um podcast bacana sobre desenvolvimento pessoal. legal, Cláudia quero ver. Pirani. A
A Márcia Kids, sabe aquela Ah, mulher é Márcia empreendedora? Kids. Ela. Da DVD Mulher Comigo já está há algum tempo. Eu tenho o prazer de tê-la comigo. Daqui a pouco A estaremos Márcia é juntas, super provavelmente. empreendedora, né? A Márcia é super empreendedora. É. E ó, a Ana Maria Ó, Liberato, o Vlad dos Reis está aí. Ok, Vlad, Vlad, obrigada pela sua presença. Adriana Bahia, olha quanta gente legal. Gente, não vai dar para falar o nome de todo mundo. O Charles Silva, o Fê Venturini, que é um bailarino maravilhoso. Enfim, tanta gente Uhum. legal. Muito obrigada, Eu que galera. O Café em Casa agradeço. hoje foi incrível, como todos estão sendo, e a Cris é sempre preciosa quando participa de um programa ou de alguma coisa que eu convido para participar. Cris, obrigada. Até o Eu próximo, que hein? agradeço. Tá bom. Estação em Foco aqui no Café em Casa, tá bom? Pois é, né? Tá bom. Vamos sim. Depois a Então gente fala tá, do olha. livro. Ah, é verdade. E o seu livro, É. você já lançou? Lancei. Lançou, né? Qual que é o nome para a Lancei. galera ver, para a galera É poder atendimento, um novo olhar sobre o cliente. atendimento, um novo olhar sobre o cliente. A galera acha na internet, nas livrarias, normal? Acha comigo e acha na editora Viena. Ah, legal. Então a galera pode entrar no site da Editora Viena, pegar o Isso. contato lá Ou que sem consegue. frete, entre em contato comigo que é sem frete. Ah, Concorrência da então, ó, livraria Viena, né? claro, claro, claro. Então, pessoal, quem quiser o livro da Cris sobre atendimento é super bacana, vale a pena, tá bom? Entre em contato com ela para você aproveitar a quarentena, que você tem um tempinho, e ler um pouquinho sobre É uma boa atendimento, né, ideia. Cris? Isso Tá aí. bom, então. Ó, meu beijo para Beijo. você. Outro. Obrigada a todos que estiveram aqui e ao seu patrocinador. E eu amo café. Ai, eu também. E olha, a gente não vai ter só café, Cris, a gente vai ter chá também aqui. Muito chique. Delícia. Delícia. Vai ter chá, vai ter chai. Muitas e Olha, muitas gente procurando para poder participar do programa. Vai ser muito legal. O importante é o legal. encontro, né? Esse aqui é o encontro. É o importante, Claro, claro. tá? Isso Ó, aí. beijo para todo mundo, gente. Fiquem com Deus, se Beijo. cuidem. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.